Mundo velho tá perdido, já não endireita mais. Os filhos de hoje em dia já não obedecem os pais. Ixi, essa história você também já conhece? Ela é algo vivenciado por você? Você tem presenciado pais dizerem que os filhos de hoje não obedecem, não ouvem, não seguem as orientações conforme ensinado? E você? O quanto você é um pai ou uma mãe presente no dia a dia do seu filho? Você é do tipo que eu era antigamente, que tinha um monte de regras a ensinar, um monte de normas a serem cumpridas, resultados a serem entregues, mas não parava para ouvir as reais necessidades, vontades do seu filho? Multimilionária. Durante muito tempo, eu sabia o que eu queria e o que eu esperava dos meus filhos, mas não parava para ouvir o que eles queriam e esperavam de mim. E quando eu volto na história, daquilo que eu aprendi naquele local ali onde eu vivi a minha infância, muitos filhos realmente não eram ouvidos, não eram hábitos daqueles pais pararem para ouvir os filhos, né? As pessoas, os adultos conversavam entre si e tudo era sempre muito importante. Mas ai daquela criança que entrasse numa conversa de adulto, né? Os mais velhos ainda do que eu um pouquinho, diz que eram os pais ainda mais rígidos, né? Se abrisse a boca, às vezes já levava ali uma palmada na boca, um cala-boca ali imediatamente. Não podiam muito falar, né, daquilo que queriam ou como queriam as coisas. E hoje, às vezes, a gente chega a um extremo de filhos que faz o contrário, dá regras, né, para os pais, no sentido de não quero isso, se vira e me dá aquilo que eu quero. Esses extremos, tudo isso acontece por uma desconexão entre pais e filhos. E aí vem aquele conselho: olha, não tenha filhos. Ter filhos dá trabalho. E eu até já falei sobre isso em algum momento. Mas quero trazer aqui para você agora, multimilionária, com outra perspectiva. Daquele versículo bíblico que diz que aquele que observa o vento jamais semeará. Ou seja, se você ficar preso naquilo que pode gerar de risco e disfunção, você nunca também vai produzir nada de bom. Se você ficar esperando os bons ventos, os tempos da boa mudança, o momento adequado para todas as coisas e considerando que muitas vezes esse momento, essa lua, né? Porque a gente brinca muito das fases da lua e realmente ela guarda pertinência, né? Para quem trabalha na agricultura e não fez uma modificação no sistema natural, às vezes ali, né? De plantio, colheita, da influência que tem, né? Os elementos naturais ou hoje, né? Os artificiais fabricados com o efeito dos naturais para que alguma coisa prospere e dê certo. Como que eu vou ensinar para os meus filhos boas regras, boas normas, bons princípios, se eu ajo de modo ignorante, arrogante e me porto como o sei-tudo? Muitas vezes, esses filhos que nascem com essa ímpeto de dar ordens, ela viu muitas vezes o pai ou a mãe dar ordem também. E aí, para aquela mulher que, como eu, cresceu, né, deixou os filhos dali crescendo sem a presença de um pai dentro do mesmo ambiente para fazer aquelas devidas adequações, muitas vezes essa criança vai crescer pensando assim: como vou aprender a amar uma cônjuge futuramente se eu não vi ou não tive o exemplo em casa? E muitas vezes eu digo: estudei nos livros, já sei tudo como vai funcionar, é só vocês colocarem em prática. Só que eu não me permiti viver isso na prática. Por quê? Na maioria das vezes, uma covardia própria de não querer correr riscos. Uma vez que um dia eu fui lá, experimentei, sofri o trauma ali, não quero mais nem tentar. Mas aí fico buscando educar meus filhos, dizer que quero que eles sejam felizes, sendo que eu mesma não sou. Eu que estou ali como um padrão a ser seguido, um padrão a ser observado do que fazer ou não fazer,
Muitas vezes quero encontrar o exemplo nos meus familiares, numa comunidade que eu frequento, geralmente religiosa, para dizer para os meus filhos: siga esse padrão, este é o padrão correto, esse é o padrão que gera bons resultados. E aqui, de onde eu estou hoje, trabalhando com desenvolvimento pessoal, fico vendo o quanto as pessoas em geral, dentro das comunidades, estão muitas vezes adoecidas, estão muitas vezes vivendo muito distante daquilo que é dito e vivido. Existe uma paralaxe mesmo, Aquela questão de falar-se uma coisa, mas não poder vivê-la. Como naquele ditado: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Porque o modo como eu faço não serve, não é referência, eu não estou feliz nele. E aí fica aquele questionamento: por que solteiro pedir conselhos para casado de como é a vida de casado para poder aconselhar a ficar solteiro? Para que casado ficar tomando conselho com quem é solteiro para saber se a vida de solteiro ainda está valendo a pena? Cada um tem sua percepção e cada um vai falar do lugar onde está. Então, para de observar o vento ou as coisas e vamos viver as experiências. Estamos aqui nessa terra para viver a experiência, para fazer de um modo que eu, conectando com as outras experiências vividas, conhecendo as minhas habilidades, decido por mim criar aquele caminho que eu considero que poderá me dar os resultados que eu busco. O árbitro deve ser o que está no seu coração, a sua comunicação com a alma universal. Todos nós estamos ligados a essa essência divina, aquela que nos deu vida e para quem nós voltaremos um dia. Ouvir a si mesmo às vezes é tão desafiador, num mundo tão barulhento, onde ouvimos tantas vozes. Como é difícil às vezes parar, nos reconectarmos conosco mesmos, ouvir do nosso mais profundo, do árbitro, de onde o Espírito Santo se conecta ao nosso espírito e nos dá as orientações precisas. Não sei onde você está agora e nem qual é a sua conexão com esse seu mais profundo ser, porque afinal de contas o seu mundo inteiro existe nele. Nessa maneira sua de perceber o mundo, de perceber tudo que acontece à sua volta e sendo aqui, no mais profundo do seu ser, naquele lugar onde mente e coração se conectam com essa alma universal, com esse Deus que tudo sabe, tudo dirige, que vive, que fala, que pensa em você e que através da sua vida revela uma face de si ao mundo, a essa geração. Não sei onde você está agora. Quero dizer para você que se você não está feliz com os seus resultados, tem jeito. Vem para cá. Aqui no Instituto de Mãe de Milhões, nós temos ferramentas valorosas que têm nos dado bons resultados. E, de repente, pode ser a alavancagem para aquilo que você busca. Aproveita, curte, comenta e compra aqui, adquira aqui nossos livros.